programa Mercado e Ação de hoje, com a sua audiência, recebe Paulo Moacir Stocker dos Santos, Coronel Stocker, subcomandante-geral da Brigada Militar. Recebemos também o chefe de polícia, delegado Guilherme Vondrasek, mais conhecido por delegado Vondrasek também, né? Vamos aos nomes de guerra hoje, que vai ficar mais fácil. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa e, obviamente, o nosso assunto vai ser criminalidade, né? Não temos como fugir disso. Então, já vou botar a primeira, não é a primeira pergunta, mas o primeiro quesito para a gente discutir um pouco. Tem ocorrido muita apreensão de drogas, tanto pela Polícia Civil quanto pela Brigada Militar. Que reflexo isso tem na criminalidade, na outra criminalidade, que não o tráfico? Coronel. Na sequência de uma apreensão muito grande de drogas, ele termina descapitalizando aquela facção, aquele grupo, aquela quadrilha de traficantes. E com isso ele usa de outros meios para se capitalizar. Ou seja através de uma ação numa rede bancária, seja através do roubo e furto de veículos, porque ele tem que ir à busca de novos recursos para poder comprar novo pacote de drogas, outro encomenda de drogas, para continuar agindo na criminalidade. Tem que gerar recurso para a indústria. Exatamente. E com isso, uma ação enérgica da polícia, um setor de inteligência levantando uma quantidade muito grande, e isso traz consequências para outros indicadores de criminalidade. Isso é uma regra praticamente geral. Delegado. Sem dúvida, essas grandes apreensões que fizemos esse ano, tanto a Polícia Civil como a Brigada Militar, descapitaliza, como disse o Coronel Stocker, os grupos criminosos, as organizações criminosas, que de fato têm que fazer essa busca de outros rumos, ou então se arriscar mais para buscar outras grandes quantidades. E isso é bom para a segurança, para a polícia, para a comunidade, para a população, porque dificulta o trabalho de um grupo que já vem especializado numa prática criminosa. E é fortemente descapitalizado, se desorganiza, se desestrutura e dá mais tempo dos organismos de segurança pública atuarem e fazerem um monitoramento ainda maior. Bom, uma organização dessas, uma quadrilha do tráfico, é como se fosse uma organização empresarial. Necessita ingresso de recurso, necessita vender o seu produto. Ela tem que pagar os salários das pessoas, dos bandidos que trabalham junto, os traficantes, né? Existem custos. Com essa mudança, falta o produto da venda, isso acaba causando uma certa sensação de insegurança na sociedade, porque muda. O tráfico é um crime muito silencioso, muito discreto, muito escondido. A população é conivente. A população não, esse é termo errado. Mas muitos integrantes da comunidade são coniventes porque vão lá buscar a droga. Então é um crime que pode dizer que ele ocorre nas sombras, sem visibilidade. E quando para por falta de fornecimento da droga, como as apreensões, migra para um crime que é mais visível. Isso é um fato? Isso é um fato concreto. E não só a apreensão de drogas. Quando há uma apreensão muito grande de uma mesma quadrilha de armamento, principalmente de armamento pesado, fuzis, submetralhadoras, o efeito é o mesmo. Porque o custo de compra desse armamento no mercado paralelo, na qual eles utilizam para se fortalecer, se armar, e eles não se armam para se proteger da polícia, eles se armam para se proteger dos concorrentes de mercado do crime. Então, isso aí também descapitaliza muito essas quadrilhas, esses grupos, e fazem com que a sociedade sofra as consequências dessa necessidade de se capitalizar e ter recursos para continuar no tráfico de drogas. Delegado, pode-se dizer que a sociedade é quem alimenta esse tipo de crime? Sem dúvida nenhuma. Só existe traficante porque existe quem consuma o entorpecente. Só existe furto e roubo de veículos porque existem aqueles que compram peças em desmanches. A sociedade também é responsável pela criminalidade. Aquele cidadão que brada porque os traficantes estão em guerra, enfim, há mortes, causa essa insegurança, muitas vezes passa a mão na cabeça do filho, que é um consumidor. Então, há um contrassenso. Há um contrassenso. O cidadão aquele, meu carro foi roubado. Mas esse cidadão, muitas vezes, meses passados,
comprou uma peça para o seu veículo num desmanche. A sociedade tem que se conscientizar que tem que ter sua participação também na segurança pública. Na melhor das hipóteses, existe uma omissão do cidadão porque ele está vendo diversos tipos de crimes e situações ilegais ao longo do dia e não denuncia. Ele não... Lá eu vi fazendo isso, eu vi alguém subornando alguém. Ele não faz denúncia, ele é não só conivente, como ele faz de conta que não é com ele. Que a sociedade que ele vive é outra. Quando não o atinge... Se não dói... Ele se favorece dessas circunstâncias. Quando o atinge, ele se queixa. A sociedade tem que se conscientizar, que tem que ter o seu papel cidadão, fazer a sua parte. A segurança pública é um dever, é uma obrigação do Estado, né? Mas é um dever de todos. Todos devem ter sua participação, agindo como cidadãos. Tem alguns locais, eu recordo de uma discussão de alguns anos atrás, em que a população, os residentes no entorno da Redenção, queriam que a Brigada Militar estivesse presente, mas que não prendesse. Porque prendendo, o policial teria que acompanhar, o ladrão, o bandido, à delegacia e ficaria muito tempo fora. E aí, então, a Redenção naquela época ficaria descoberto. Essa é uma situação que me parece recorrente. Como é que se lida com isto? Porque existe um tempo de demora, e depois, então, essa parte eu vou pedir ao delegado. Existe uma demora para o policial voltar, e não me parece que tenha um efetivo de reserva que possa cobrir ou sustentar essa ausência. Nos grandes centros, nas principais cidades, Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul, enfim, Passo Fundo, essa sensação de afastamento do policial em decorrência de ter que fazer uma prisão e levar para uma delegacia ou para um departamento judicial para fazer o flagrante, por vezes ela não é tão sentida porque o efetivo é maior, né? Numa redenção, num final de semana, a gente coloca ali 10, 12, 15, dependendo se tiver algum evento extraordinário, bota até 40 brigadianos. Então, o afastamento de 2, 3, muitas vezes o que incomoda também nesses grandes centros é a necessidade da pessoa que foi agredida ter que acompanhar esse policial até uma delegacia, porque ela é a testemunha, ela é a vítima. E, por vezes, ele acha que só o policial prendendo e levando já vai ser dado o flagrante. Então, esse é nos grandes centros. E numa cidades que acontece muito no nosso estado, no interior do estado, que nem todos os municípios têm uma delegacia. Hoje, nós temos um número grande de cidades ainda sem a presença policial, por delegacia, embora sejam alguns municípios até próximos um do outro, onde uma delegacia atende 2, 3, 4, 5 municípios, né? Mas, obrigatoriamente, aquela cidade que dispõe de uma única viatura com 2 policiais, no momento que ele der um flagrante, ele vai ter que se afastar uma distância de 20, 30, 40 quilômetros até chegar a uma delegacia, e ali ele vai perder 2, 3 horas do tempo necessário para completar o flagrante, e aquele município, ela depende exatamente daquela viatura para manter a segurança naquele município. Então, isso é muito comum, o não querer o afastamento da viatura do seu município, né, de atendimento, de levar o preso até uma delegacia, mas no interior, nos grandes centros, ainda a gente consegue articular o efetivo da mesma região, da mesma cidade. Delegado. Isso é decorrente de uma imposição legal. O Código de Processo assim determina que todo preso em flagrante seja apresentado a uma autoridade policial, um delegado de polícia, para a lavratura do flagrante. E há um formalismo para isso. Muitas vezes leva 1h30, 2 horas para se lavrar um flagrante. Temos que ouvir todos os envolvidos, há perícias preliminares a serem feitas. E, de fato, a Polícia Civil está hoje em 350, 360 cidades do Rio Grande do Sul. E, é claro, às vezes a Brigada Militar prende alguém numa cidade onde não tem, como disse o Stocker, não há delegacia de polícia, tem que se deslocar à cidade mais próxima, para que seja apresentado à autoridade policial da cidade próxima, como está no Código de Processo. O ideal seria que nós tivéssemos delegacias de polícia em todos os municípios do Rio Grande do Sul, mas não temos. Mas não tem movimento mas também temos para todas, isso, né? Dizer, nós temos muitas delegacias que não apresentam 100 registros de ocorrências policiais por ano. Isso vai dar
menos de 10 ocorrências por mês, uma ocorrência a cada 3 dias, e tu montares uma estrutura, numa cidade que a criminalidade não é expressiva, não, praticamente não existe, com 2, 3 ocorrências por mês, algumas das quais não são criminais, são perda de documento ou crimes de muito pequeno potencial ofensivo. Tem uma estrutura policial nessas cidades, sendo que em 19 cidades do Rio Grande do Sul se concentra 85% da criminalidade, é um contrassenso. Claro. Nesses tempos de falta de efetivo, temos que saber canalizar. Vamos fazer uma pequena interrupção. Nós temos um convênio com a área de segurança, no qual nós divulgamos as imagens, um pequeno histórico de crianças que estão desaparecidas dos seus lares. Então, vamos ao nosso quadro informativo sobre as crianças desaparecidas. Delegado Vondrasek, nós no início da conversa falamos, dentre os crimes, o desmanche de automóveis também. Não havendo o receptador, ou seja, não havendo o consumidor, não é o receptador, não existiria esse tipo de crime. Como é que está essa situação dos ferros velhos, que está uma dificuldade muito grande para empresas? Existe agora uma nova legislação, já se não me engano, desde 2007, e não tem nenhum ferro velho registrado ainda dentro desse novo formato. Isso está em fase de regulamentação e credenciamento junto ao Detran. Infelizmente, isso é um processo lento. Acho que não foram muitos os empresários que se habilitaram, porque há uma série de requisitos, o que vai fazer com que muito poucos dos desmanches permaneçam. Haverá necessidade de ter responsáveis técnicos, engenheiros, a questão ambiental, a questão da segurança, várias questões que o empresariado atual, o pequeno empresariado atual, não está... Poderia estar existindo um certo corporativismo para demorar isto? É difícil afirmar. Poucos interessados. O que se pode dizer é que, a partir de um certo momento, não se poderá mais ter esses desmanches clandestinos. Infelizmente, eles existem e muitas vezes a gente bate num desmanche, fecha aquele estebelecimento e pouco tempo depois eles estão reabertos, né? Porque hoje a legislação é muito branda. A partir do momento em que esteja em andamento os novos desmanches com a legislação nova, será bem mais... Basicamente, o que muda, ao final, é a rastreabilidade de todas as peças, As peças terão uma numeração. Uma vez desmanchadas, serão numeradas. Uma vez que se encontre naquele desmanche, não sei que nome terá ainda, não estou lembrado, ou naquele centro de distribuição de peças automotivas usadas, por assim dizer, todas serão numeradas e haverá um cadastro junto ao sistema do Detran que se poderá rastrear essas peças. Não é como hoje em dia que se chega num desmanche e que as peças que não são numeradas por fábrica, por exemplo, uma porta que não tem numeração, um paralama que não tem numeração, passarão a ter. Interessante. Coronel, isso diminui também a necessidade diminuindo o furto automóvel, o roubo automóvel, melhora a utilização do efetivo em áreas mais delicadas, né? Sem sombra de dúvida. Muito embora a ação de polícia com a inibição do roubo e furto de veículos, ele está conciliado a outros tipos de delitos, como roubo a pedestre, roubo a estabelecimento comercial. A presença policial, só a presença policial, seja de um homem fardado, seja de uma viatura ou de uma motocicleta, com seus flashes, enfim, com seu uniforme, com a sua presença policial, ela inibe não só um combate ao furto e roubo de veículos, mas a todos os outros crimes consequentes, até mesmo um sequestro que às vezes a agente policial está passando por ali e não percebe que é uma ação nesse sentido. Agora, a forma como está projetado, o modelo que foi apresentado e que deverá ser apresentado para regulamentar o problema dos desmanches dos veículos é muito bem feito, porque toda peça a ser exposta e colocada no mercado, ela vai estar exatamente identificada e tendo a origem e o proprietário do estabelecimento tendo que comprovar a compra daquela peça, de qual o carro, a sua origem, a sua placa, enfim, tudo deverá estar totalmente documentado. Totalmente diferente hoje, que a gente entra numa autopeça hoje para comprar, são milhares e milhares de peças, totalmente sem identificação, sem origem, e simplesmente comprou um lote de peças usadas no ferro velho. Então, com certeza, isso vai inibir muito a ação
de roubo, principalmente o furto de veículos é onde que dá mais origem ao desmanche de ferro velho. Vamos ao nosso intervalo, retornamos num instante.